Sabe, existem umas regras matemáticas meio que escondidas que governam o nosso mundo. É sério. Elas estão em todo lugar, sabe? Desde o tempo que a gente leva para chegar no trabalho até o preço da gasolina. Hoje, a gente vai desvendar essas regras, que são conhecidas como grandezas proporcionais, e entender de vez como elas moldam o nosso dia a dia. Pois é, parece até meio contraditório, né? Numa situação, mais de uma coisa resulta em menos de outra. E em outra, mais significa mais. Qual que é a lógica por trás disso? São cenários super comuns do nosso cotidiano. Então vamos descobrir essa regra juntos. Bom, para a gente poder entender as regras desse jogo, a gente precisa primeiro conhecer a peça fundamental. E o nome dessa peça é grandeza. É isso aí. É bem simples, na verdade. Se dá para medir ou contar, então é uma grandeza. Pensa só, a distância até o trabalho, o tempo para fazer um bolo, o peso das compras no mercado ou o preço de um ingresso para o cinema. Tudo isso são grandezas que a gente usa o tempo todo, sem nem perceber. Certo? Vamos começar então com o primeiro tipo de relação, que é assim, a mais intuitiva de todas. É aquela onde as coisas andam juntas, sabe? Na mesma direção. A gente pode pensar nisso como se fosse uma dupla de amigos andando de mãos dadas. Se um deles acelera o passo, o outro acelera junto. Se um dobra a velocidade, o outro dobra também. Elas estão ali, em perfeita sincronia. E olha só que exemplo perfeito para ilustrar isso. Digamos que com 3 litros de tinta, a gente consegue pintar 15 metros quadrados de parede. Ok. E se a gente dobrar a quantidade de tinta para 6 litros, o que acontece? Exatamente. A gente dobra a área pintada para 30 metros quadrados. É uma relação super direta, bem previsível. A mesma coisa acontece lá na bomba de gasolina. Quanto mais litros a gente coloca no tanque, mais alto fica o valor a pagar, certo? A relação entre a quantidade de litros e o custo total é o que a gente chama de diretamente proporcional. Nenhuma surpresa aqui, né? Ok, agora a gente vai para o completo oposto. Aquela relação que parece até meio contraintuitiva. Aquela em que aumentar uma coisa, na verdade, faz a outra diminuir. A analogia da gangorra aqui nossa, é perfeita. Para um lado da gangorra subir, o outro precisa obrigatoriamente descer. Ela se move em direções opostas, mas sempre de um jeito equilibrado, proporcional. Isso fica super claro numa viagem de carro. Imagina aí uma distância fixa, 420 quilômetros. Se a gente for a 60 quilômetros por hora, a viagem leva 7 horas. Mas, se a gente pisar um pouco mais fundo e aumentar a velocidade para 100 por hora, o tempo de viagem já cai para pouco mais de 4 horas. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor o tempo. É um caso clássico de relação inversa. E é aqui que entra, digamos, a reviravolta da história. Porque, veja bem, nem toda relação entre duas grandezas vai seguir essas regras de proporcionalidade. Às vezes, as grandezas mudam de um jeito que não segue uma regra constante. E é nesse ponto que muita gente se confunde. Saber identificar quando não existe proporcionalidade é super importante, porque se a gente tentar forçar uma regra onde ela não existe, aí as conclusões podem sair completamente erradas. Vamos dar uma olhada nesse exemplo do quadrado. Se a gente dobrar o comprimento do lado de 3 para 6 centímetros, o que acontece com o perímetro? Ele dobra também, vai de 12 para 24. Beleza, até aqui é uma relação diretamente proporcional. Mas e a área? Olha só, ela salta de 9 para 36 centímetros quadrados. Ela não dobrou, ela quadruplicou. Então, a relação entre o lado e a área, nesse caso, não é proporcional. Certo? A gente já viu a teoria, né? Agora, vamos colocar esse conhecimento em prática para resolver um problema real, do tipo que a gente pode encontrar por aí. Esse é um cenário bem clássico de, sei lá, gestão de produção. A situação é a seguinte: existe uma meta para cumprir, mas a equipe diminuiu. Como é que se ajusta o tempo de trabalho para compensar essa falta de gente? Ok, mas antes de sair calculando, a gente precisa pensar um pouco. A relação aqui entre o número de trabalhadores e as horas de trabalho, ela é direta ou é inversa? Pensa bem, com menos gente para fazer a mesma tarefa, vai precisar de mais tempo ou de menos tempo? Exatamente. Menos gente significa mais trabalho para cada um, né? Então, se o número de trabalhadores diminui, o tempo de trabalho necessário vai ter que aumentar. O ponto-chave aqui é entender que a gente está lidando com uma proporcionalidade inversa. A partir daqui, a matemática guia a gente. Como a relação é inversa, o produto entre as duas grandezas vai ser sempre o mesmo.
Funciona assim. 15 trabalhadores vezes 8 horas de trabalho dá um esforço total de 120. Agora, para manter esse mesmo esforço de 120, os 10 trabalhadores que sobraram vão ter que trabalhar um certo número de horas, que multiplicado por 10 também dê 120. E tá aí a resposta. Para conseguir manter a produção, os 10 funcionários vão precisar trabalhar 12 horas. A matemática deu uma resposta bem clara e objetiva para a gente. Beleza, vamos fazer um quiz rapidinho só para ter certeza que ficou tudo claro. Vamos lá? 4 pintores levam 8 horas, 8 pintores levam 4 horas. Isso é inverso, certo? 1 litro de combustível para rodar 9 quilômetros. 4 litros para 36 quilômetros, isso é direto, perfeito. Uma criança que cresce 6 centímetros nos primeiros 6 meses e 4 centímetros nos 6 meses seguintes. A taxa não é constante, então não é proporcional. E para fechar, uma camiseta custa R$ 27, 4 custam 108. É direto. Acho que deu para pegar, né? E agora, fica a reflexão final. Pensa bem. Desde a receita de um bolo até a velocidade da nossa internet, da economia de um país inteiro até a órbita dos planetas, essas regras de proporcionalidade estão ali, operando em silêncio o tempo todo. A pergunta que fica é, se a gente parar para observar o nosso dia a dia, que outras proporções a gente consegue enxergar moldando o mundo ao nosso redor? Fica aí o pensamento.